professor, para vocês, poder um dia trabalhar em planejamento. Prever impactos significa se adentrar no conhecimento da cadeia de fatos e conhecimentos e consequências, fatos e consequências de um projeto. Note bem, a cadeia de consequências de fatos relacionados a projetos. E essa cadeia tem que ter alguma metodologia para poder entender. Então, muita gente diz assim, não, professor às vezes é um mágico. Fui falar um dia lá na Secretaria do Meio Ambiente, e esse secretário que agora está dizendo que é preciso não usar, apenas o projeto dele é não usar os saquinhos plásticos, fala todo dia na televisão que vai resolver o problema do meio ambiente, não usa, fazendo com que a população não use saquinhos plásticos nas compras. Esse secretário virou-se para mim e disse, o senhor tem vocação para mágico, dizendo que pode prever impactos. É porque ele nunca leu, nunca se interessou por nada. Então, eu ia dizer um nome feio para ele. Mas, notem bem, os que cuidam desses fatos têm alguns roteiros metodológicos para entender, para prever os impactos. Por exemplo, lá na Amazônia, quando tem um projeto de hidroelétrica ou um projeto qualquer de outro tipo, o pessoal que vai trabalhar no projeto, que é pontual, mas é pontual, depois se espalha para áreas enormes. Uma hidroelétrica é trabalhada num ponto de um rio, né, barragem, mas em compensação, quando ela está pronta, as linhas de transmissão atendem uma região bastante grande. Então é um pontual que se transforma em área eolar. Mas naquelas áreas, eu vou ter que dizer umas coisas que eu não gosto muito de falar. Naquelas áreas, são muitos homens, centenas de homens, desde o início. E, evidentemente, as mulheres são requeridas como um complemento um pouco dramático. Né? Então, a prostituição vai junto, caminha junto. E, no caso da construção, das construções lá de Carajás, isso ficou bem evidente. Né? Pensou-se, fui eu que sugeri em termos de planejamento, não faço nenhuma cidade lá no alto da serra onde vocês vão explorar a minério. Só o lugar para os trabalhadores, os engenheiros, os jovens. E faço aqui embaixo, onde tem o rio Parapeba, uma cidade especial que receba pessoas para fazer triagem, para empregar as pessoas lá nos altos da serra, e tem um hospital, e tem uma escola, já que em 300 quilômetros em torno de Carajás não tinha escola. Né? Então, tentem fazer isso, esquecer a ideia de um urbanismo no setor que vai ter núcleos de exploração de terra. E aqui embaixo, então, teria a escola, o hospital e o centro de triagem no início. E depois dividia-se nas ruas a possibilidade de ter uma classe mais desenvolvida, que não era muito fácil no princípio, mas que mais tarde, como agora já aconteceu, seria melhorado. Pois bem, aí surgiu uma terceira cidade, a cidade de Monte Verde. Então ficou Monte Verde, Paraupebas e Altos da Serra. E o povo de Monte Verde dizia o seguinte: nós somos a cidade do povo. Aquela ali é a cidade fantasma porque nós não fizeram muita coisa, só tem uma escola e um hospital. O que mostra também que eles não entenderam bem que a escola era para os filhos deles e o hospital era para toda a região. Aí, lá em cima, sabe o que eles diziam? Então, aqui é a cidade do povo, ali é a cidade fantasma, que não existe ainda, e lá em cima é a ilha da fantasia, por causa de que eles não conheciam lá. Sabe o que eu fiz? Um dia eu cheguei lá, depois
de uma crise tremenda, porque no período de muitas chuvas foi preciso o governo mandar parar a exploração de ouro na Serra Pelada. E então os garimpeiros, empurrados por uma pessoa extremamente autocrática e não quero dizer mais os nomes, né? Um dos piores brasileiros que já vi na minha vida, ele empurrou os garimpeiros todos para incendiar a Serra dos Carajás, para acabar com tudo aquilo que eles nem conheciam bem. E aí, então, 70 caminhões de garimpeiros foram até Monte Verde, e de Monte Verde a cidade cresceu bastante, porque o pessoal militar resolveu rearranjar a estrutura de ruas, e aí, então, se desenvolveu 4, 5 filiais de bancos, 10 farmácias, porque problema muito sério de doenças tropicais e transmissíveis lá, e depois algumas boates e algumas pessoas que não queriam morar nas áreas onde eles faziam atividades nas várzeas do Rio Paraupebas e faziam produção de arroz. Um dia eu fui visitar uma casa que só tinha um compartimento. E eu falando com o dono da casa, ele disse: se eu quero olhar nessa casa, eu olhei a casa, tinha uma cama muito bem, cama de casal muito bem arrumada, bordada, e depois tinha 50 sacas de arroz ainda com casca para ser vendido, ao lado da cama. Né? Então, são coisas rústicas que marcam a vida da gente visualmente e também interpretativamente. Pois bem, então, o rearrumamento, eles pegaram as pobres das prostitutas, jogaram para uma ponta de rua lá, e a cidade continuou com outras funções. E então, quando eu soube dessa invasão dos garimpeiros, eu disse lá para o idiotinha que estava tomando conta da mesa, nós éramos uma comissão de cientistas para elaborar um plano para defender o meio ambiente, as florestas das bordas da serra, defender as aguadas, defender tudo que fosse possível, sabendo que ia se formar buracões nos lugares onde tinha minério de ferro. Então, ele pegou, a reunião era nossa, ele chegou e ficou aqui onde nós estamos e ficou querendo que nós seguíssemos o pensamento dele. Ele não tinha nada, não entendia de nada, era só o chefete lá da Serra dos Carajás. Foram esses erros na nomeação de pessoas incompetentes que acabaram por levar a Vale do Rio Doce a privatização, infelizmente. Uma coisa que nós estamos hoje tentando rever com muita dificuldade e assinando votos no plebiscito popular que está acontecendo. Mas notem bem, sabe qual é a solução que eu dei para ele? Eu digo: espera um pouquinho. Nós somos a comissão, o senhor é o chefe aqui da vila de engenheiros e geólogos. Então, queria lhe dizer o seguinte: nós vamos descer até Paraupebas e até Monte Verde e vamos saber um pouco mais da sociedade, da comunidade que está assentada lá e que agora, devido às obras da Serra, já são 8.000 pessoas, 8 a 11.000 pessoas. E então, eu vou, depois de nos entendermos lá com várias pessoas, nós vamos voltar e fazer as sugestões. E cabe ao senhor apenas transmitir as sugestões para a direção da Vale no Rio de Janeiro. Ficou furioso comigo, mas eu e o Kerr descemos, fomos até Monte Verde. Fui falar com o pastor, perguntei a ele o que estava acontecendo desse confronto entre a cidade, o povo e a região de Carajás. Ele virou para mim e disse: olha, professor, fizeram um aeroporto enorme lá. Nós também somos gente. Alguns de nós temos alguns meios suficientes para embarcar para Recife, para Manaus, para Belém,
E é difícil, porque tem uma barragem na beira do rio Paraupebas que não permite a nossa travessia para subir a serra para ir ao aeroporto. Eu tomei nota. É um absurdo. Aquela cidade do povo não tem culpa de que tenha que ficar isolada do mundo. A ideia inicial é que as cidades ficassem embaixo e não no alto da serra, 400 metros de altura a mais. Pois bem, tomei nota. O que mais que acontece aqui? Aqui tem problemas. As mocinhas ficam grávidas aos 14 anos, 13 anos. Não era preciso nem me dizer isso, porque a mocinha que trabalhava na cozinha dele já estava certamente bem adiantada em termos de gestação. O que mais? A vinda dos garimpeiros aqui para queimar a serra, lá de cima, foi uma vinda também dramática para nós. Eles chegaram aqui com 70 caminhões e dominaram a cidade, porque foram para as boates, foram para as zonas de prostituição, beberam muito, etc, etc. Aliás, foi isso, disse ele, que fez com que eles não tivessem podido subir a serra. Porque de 70 caminhões foram alguns 3 ou 4 apenas para Paraupebas e não conseguiram subir. Bom, aí eu fui diretor dos bancos, de alguns bancos, diretor administrativo, conversei com ele, fiquei sabendo da situação socioeconômica da cidade. Depois eu fui procurar os padres, não tinha padres na região, porque mostra de como a religião católica às vezes demora um pouco para chegar. E também fui até algumas farmácias. O que é a doença mais comum? A doença mais comum é terção maligna. Aí eu olhei para o colega que era biólogo e disse: o que quer dizer isso? É uma malária violenta, que se não for tratada com muita atenção, ela mata a pessoa mesmo. Terção maligna. E daí eu fui para Paraupebas para entender o que aconteceu com a chegada dos poucos caminhões cheios de garimpeiros. E o que aconteceu foi o seguinte: eles, depois de ter estado em Monte Verde e feito todas essas coisas que eu falei, nas boates, nos bares, e gastando o dinheirinho que eles tinham, porque eles viam que o ouro e tinha alguma coisa, eles marcharam para Paraupebas, a tal cidade de fantasma. Chegando lá, foram direto no hospital. Chamaram o diretor do hospital, uma equipe que ficava assim, em bloco na frente do hospital. Chamaram o diretor do hospital, era um moço formado em Belém, muito competente, muito simples, e perguntaram a ele: me diga uma coisa, o senhor manda sair todo mundo porque nós vamos incendiar o hospital. O mocinho olhou bem para ele e disse: o quê? Vocês vão incendiar o hospital feito para vocês? Faça um favor, faz uma comissão e vai lá para dentro para ver como é que são as pessoas que estão lá. Um setor de leprosos, um setor de pessoas, de senhoras que estão esperando ter seus nenéns, e um setor de terção maligna. Provavelmente, quando vocês chegarem na área da terção maligna, vocês vão reconhecer pessoas que vocês pensam que já morreram. Foi a conta. Os garimpeiros, eles recuaram, deixaram o hospital livre e ficaram envergonhados, inclusive, porque tinha gente deles que estava lá dentro. Não quiseram fazer comissão. 2 pessoas só teve a coragem de entrar lá para ver o bairro, o setor dos leprosos, o setor das senhoras grávidas e o setor da terceira máquina. Bom, aí eles marcharam para a escola. Essas 2 sugestões dependeu da minha ideia de planejamento. O hospital, em primeiro lugar, e a escola, bom. Chegando lá, chamaram a diretora da escola: a senhora libere os alunos porque nós vamos incendiar a escola. Uma mocinha de Marabá, moreninha, simples, virou-se para eles, olhou bem e disse: vocês vão incendiar a escola dos seus filhos?
sabendo que nos arredores aqui de Carajás, em 300 quilômetros de raio, não tem uma escola, vocês não vão incendiar. Porque vocês têm que ter noção de que seus filhos precisam ter mais conhecimento do que vocês conseguiram ao longo da sua vida. Vocês são garimpeiros, vivem transportando blocos de pedra lá do fundo da cratera artificial de Carajás, e vocês não vão querer que seus filhos façam isso. Perdoar a escola. Só que antes de perdoar a escola e abrir o hospital, o que eles fizeram? Eles incendiaram uma coisa bizarra. Havia a escola, o hospital, o centro de triagem, que eles dominaram também, e havia uma cadeia no meio daquela cidade apenas arruada, com meios fios iniciais, mas sem casas. A cadeia, dentro daquela área desprovida da floresta, diretamente sob o sol da manhã à noite, né, e as pancadas de chuva dos fins de tarde, era uma cadeia que era um verdadeiro purgatório, né, um inferno. Então, eles incendiaram a cadeia e liberaram os presos, né, desativaram as guardas, liberaram os presos e incendiaram a cadeia. Cá entre nós, né? Foi uma distorção do planejamento, né? O coronel de Marabá achou que estava lá aquele espaço livre, ainda não tinha muita casa, vamos pegar um pedaço e fazer uma cadeia. Resultado, né? Era um negócio extremamente desagradável. E então, depois dessas ousadias, eles foram até a beira do rio Paraupebas, é assimétrico, aqui está a escapa, aqui está o rio, aqui estão os terracinhos ondulados, e resolveram prender os guardas, atravessar o rio e começar a subir para a serra. Mas vejamos o que aconteceu lá em cima. Lá em cima houve um pavor por parte dos engenheiros, famílias deles, dos geólogos, das famílias deles e outras pessoas, trabalhadores especializados lá na exploração do minério. Então, o que aconteceu foi que lá eles fugiram, homens e mulheres fugiram para as matas, e enquanto isso a direção mandou buscar em Brasília um pelotão de pessoas para evitar que se queimasse tudo lá em cima. E chegaram no aeroporto dos Altos da Serra 400 pessoas num avião grande. Mas não precisou eles intervirem, porque enquanto isso, usando as máquinas da exploração de minério, foram fazendo aterros na subida da serra, e eles, cansados, alguns embebedados, etc., não conseguiram subir muito e desistiram de queimar as instalações da Serra de Carajás. Estou contando isso para vocês saberem que, às vezes, a gente faz um plano, mas se houver interferência errada de alguém, né, adeus. Uma vez eu fui chamado lá em Franca para observar aquelas explorações de areia, algumas bossorocas que se faziam nas margens de colinas altas, arenosas, e uma das bossorocas era gigantesca, as outras médias e algumas pequenas, e eu sugeri que as grandes fossem transformadas num parque, porque é exótica, é enorme, uma bossoroca maior do que a extensão desse prédio inteiro. E depois tem as pequenas. Eu digo as pequenas, se vocês quiserem usar para colocar um pouco de terra e lixo, e terra até fechar, e fazer um pouco de plantações de árvores de crescimento rápido no entorno, é uma possibilidade. E outras mais próximas à cidade transformem em pátios de estacionamento e outras coisas mais. Enfim, fiz esse planejamento. Sabe o que o prefeito deixou?
deixou toda a população pobre envolver todos os lugares onde tinha lixo. Então, o planejamento é difícil, porque você não é dono do que vai acontecer no plano. Tudo depende de alguém que possa fazer uma bizarria qualquer que quebre o plano, certo? Bom, então, prever impactos é essencial na história do conhecimento dos geógrafos, porque são os geógrafos que têm a capacidade de pensar em casos que já aconteceram e que podem acontecer de novo com algumas variações menores. É o caso lá das hidrelétricas na Amazônia, etc. Bom, outra coisa da previsão de impactos é a metodologia que surgiu nos Estados Unidos pela cabeça de alguns planejadores. Eles fazem uma espécie de matriz, colocando na matriz uma série de setores que eles chamam de fatores impactantes, e colocando na linha vertical os fatos a serem impactados. Então, fatores impactantes: problema da demolição para fazer uma grande fábrica, o problema da eliminação de uma parte do rio para a hidrelétrica, etc. São os fatores que causam impacto. E depois vem os setores impactados. Então eles põem nos setores impactados, desculpe, nos sistemas impactados: o sistema vegetal, vegetação, o sistema hidrológico, o sistema solo, o sistema climático regional e climático e microclimático, depois o setorial subterrâneo. E vão dando nota. Tal fator impactante em relação à vegetação, nota 5, porque vai destruir a vegetação. Esse, o outro fator em relação à vegetação, menos impactante, nota 10. E assim por diante. E os americanos, muito idiotamente, tiraram a média. Se desse certo, está aprovado o projeto. Vejam bem o que acontece no mundo das ciências e da tecnologia. Né? Uma coisa importantíssima para orientar as pessoas, porque ficariam sabendo qual o fator impactante mais sério, mais grave. Isso que está no jogo. E não tirar uma média, que deu 5 ali, deu 6, lá deu 10, lá deu 5, e passa, né? Não posso falar nada, porque quando eu entrei aqui na sua universidade, eu só tinha o 5º ano do ginásio em Caçapava. Comecei em Taubaté e passei para Caçapava. E então eu vim para cá com muita dificuldade de conhecimentos, porque eu não sabia nada de ciências sociais, de cartografia, etc. Não sabia que tinha no exame vestibular, tinha desenho, etc. Então, fiquei numa pensão na Alameda Aberta e depois vim fazendo o centro acadêmico daquela época, com pessoas muito interessantes, né? Pessoas que depois tiveram um roteiro muito importante culturalmente, é que eu vivi alguns conhecimentos. Fiquei melhorado, mas não muito. Bom, aí então, na hora do exame, tinha geografia humana, geografia física, tinha geografia agrária, depois história antiga, medieval, etc. Era um mundo de coisas. Ninguém podia fazer aquele exame com muita vantagem. Então, eu tirei 5, 6, 6,5, 5, 7 e tirei 10 em desenho. Dividiram tudo e eu passei em segundo lugar. Isso mostra que não vale muito o problema da nota final, né? Então, eu queria dizer a vocês que essa matriz está usada no livro da EDUSP, Previsão de Impactos, da Carita. Tem o meu nome lá, mas eu só fiz o meu trabalho na parte brasileira. Mas dentro do livro tem uma moça do Rio, da COP, que usou muito essa questão dessa matriz, fatores impactantes, sistemas impactados. Só que vocês já vão ver que está incompleta a matriz dos americanos. A vegetação, as árvores,
solos, o clima regional. E esqueceram do principal, a organização humana do espaço para o qual vai ser proposto o projeto. E isso só os geólogos fazem bem. Os sociólogos podem ajudar bastante, mas a visão é muito genérica. Se vocês forem ver a visão do Fernando Henrique Cardoso, comparado com a visão do antigo professor maravilhoso que essa casa teve, que é o Pasquale Petroni, é uma diferença fantástica. Então, faltou esse problema do fator impactante sobre os homens, em termos de mudanças climáticas locais, em termos de poluição hídrica, poluição atmosférica e outras coisas mais. E de como, então, implantar um projeto sem ofender a organização prévia dos homens que já estavam na área. Isso é geografia, pessoal. E é por isso que eu defendo a ideia de que esses governantes idiotas desse momento têm que se dobrar e colocar geógrafos junto com arquitetos, urbanistas e outros, e não fazer uma igrejinha só de uma profissão e os geógrafos serem considerados elementos nulos dentro do projeto. Então nós já vimos o problema da interdisciplinaridade, o problema da previsão de impactos em relação ao projeto e em casos especiais, quando os geógrafos são chamados na hora certa para fazer um início de projeto, ele tem que fazer os estudos básicos para o projeto. Isso é uma coisa seríssima. Sem estudos básicos não dá para implantar uma hidrelétrica, não dá para implantar uma siderúrgica, uma metalúrgica, um complexo petroquímico como é o de Cubatão. Então, os estudos básicos têm que ser bem elaborados. Quando eu cheguei em São Paulo, depois de ter ficado únicos 2 anos que eu fiquei fora da USP, porque hoje eu ainda me considero dentro da USP, eu senti que vieram algumas pessoas que estavam querendo implantar siderurgias lá em Cubatão e que não pensaram no problema da saída dos gases particulados em relação à Serra do Mar. E deu o que deu, né? Houve um oferecimento da vegetação, escorregamentos de terra e problemas muito sérios, inclusive para eles próprios, porque os escorregamentos ameaçaram de cair dentro das suas fábricas. Então, pessoal, a questão dos estudos básicos envolvendo uma geografia bem feita, começa pela geografia física e ecológica, né? 2 campos principais, fazendo geomorfologia, depois passando a geoecologia e depois passando ao estudo da organização humana do espaço herdado da natureza. É muito importante a gente sempre lembrar, quando a gente diz organização humana do espaço herdado da natureza, é que a natureza teve a sua organização própria. E aquilo que nós chamamos de organização humana é desorganização da natureza. E por isso mesmo é preciso ter equipes que imaginem um quadro, um cenário em que a perturbação não seja tão grande. Só que com essas ideias, a Amazônia não pode permanecer intocada. Não dá certo, nunca dá certo. O problema é saber o que fazer em cada sub-área, né? E aqui eu vou fazer uma confissão para vocês. Quando o Lula assumiu a presidência, eu tinha a certeza de que ele ia ser um presidente que controlasse muitos setores na sua mão, colocando pessoas competentes nas diversas áreas. Eu fiz uma carta para ele, mandei, logo nos primeiros dias, e a carta sumiu. Claro que tinha muita gente no entorno dele, cada qual querendo ter o seu posto e tal, e a carta não chegou até ele, provavelmente.
Aí, 2 anos depois, eu digo, meu Deus, aquela carta eu pensei muito para fazer. Então, eu vou publicar na Científica América Brasil. E peguei a carta, dividi em 2 artigos e saiu na revista Científica América Brasil sob o nome de Amazônia Brasileira 1, Amazônia Brasileira 2. O que é que eu propunha nessa carta? Isso que é um pré-planejamento, né, ao qual eu me dediquei sempre, independentemente da minha pesquisa científica, eu sempre pensei no planejamento para o meu país. Né? Então, na carta eu dizia o seguinte: presidente, é importante, quando o senhor assumiu o governo, fazer uma reunião no Brasil de geólogos, geógrafos, agrônomos competentes que conhecem a Amazônia, com gente da Amazônia e gente de fora da Amazônia, para discutir um método de estudo de todos os subconjuntos espaciais da Amazônia. Então, em Brasília se faria a metodologia para a pessoa chegar lá no Alto Rio Negro e saber como é que estavam as condições das populações beiradeiras, né? Como é que estava a extensão da depredação a partir das cidadezinhas para o interior da selva, como é que estavam os índios que pudessem existir ali, como é que estava a situação do meio ambiente na cidade, como é que estava o conflito, o equilíbrio entre pessoas recém-chegadas e aquelas que já estavam. Aconteceu uma coisa dolorosa em São Gabriel da Cachoeira, é que, de repente, por motivos de ordem militar, levaram para lá um conjunto muito grande de soldados. Né? E a cidade era uma cidadezinha pacata. E, de repente, chega uma legião de soldados. Né? E os comandantes não tinham muita noção do conflito entre uma enorme quantidade de homens e uma cidade com homens e mulheres simplórios. Né? E deu a maior confusão. Os antropólogos que andaram estudando lá e me encontraram aqui em São Paulo, eles me disseram coisas horríveis. Né? Agora, tudo isso tem que ser pensado na hora do planejamento. Né? Não pode-se continuar fazendo o que foi feito nas hidrelétricas. Lá em Tucuruí, por exemplo, a cidadezinha que se criou ao lado de Tucuruí tem pelo menos fatos que depois se repetiram lá em Monte Verde. Né? Então, é possível prever impactos. O secretário municipal do Meio Ambiente, que me perdoe, mas me chamar de mágico, né? Porque eu invento como é que caminhou a situação, é porque nunca leu nada, não sabe bem, nem mesmo comentar essa matriz de fatores impactantes, esses sistemas impactados. 7h15. Pessoal, eu volto depois da manhã, e depois da manhã quero que vocês fiquem aqui 2h30, porque eu pretendo tratar da importância da geomorfologia junto com a geoecologia no conhecimento dos territórios e depois as tradições de ocupação dos espaços que vem desde o começo da descoberta do Brasil. Tá certo? Então, por hoje, eu libero vocês e peço desculpas por não poder ficar mais tempo. Eu tenho